E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Pessoal, tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Sim, beleza, então. Pessoal, então, né, na nossa aula de quarta-feira, eu apresentei para vocês o gráfico de velocidade por tempo dentro do nosso querido MRUV, certo? E aí agora, para nós, né, para nossa aula de hoje, faltou a gente ver como que irá funcionar. Continuamos aqui, né, gráficos do MRUV. E hoje nós vamos ver, né, o gráfico da posição pelo tempo. Então vamos construir nosso gráfico aqui, pessoal. Lembrando, né, que tudo aquilo que a gente viu de gráfico de posição pelo tempo para o MRU, ele continua valendo, tá? Isso aqui não substitui aquela parte. Isso aqui vai ser um gráfico da mesma natureza, só que específico para movimentos que seguem o MRUV. Beleza? Então aqui nós temos um gráfico de posição pelo tempo. E, gente, o grande desafio para nós vai ser conseguir visualizar esse movimento que vai acontecer dentro do gráfico, como que ele funcionaria numa trajetória retilínea. Eu vou tentar fazer de um jeito parecido com o que eu fiz lá no MRU. Eu acho que daquele jeito fica bem mais fácil da gente conseguir visualizar, enxergar, né, o nosso movimento. Então, vamos para as nossas características. Para a gente poder começar, pessoal, qual que é a equação geradora de gráficos de posição pelo tempo para o MRUV? Esse gráfico é aquele que nós chamamos aqui carinhosamente de sorvete atômico. S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. É esse gráfico que vai gerar é essa equação que vai gerar o gráfico para a gente. Bom, existem algumas características, né, que é importante que a gente já comece por elas para evitar qualquer confusão. Deixa eu achar aqui. Vamos usar esse gráfico aqui, essa caneta aqui. Então, galera, vamos dar uma olhada ali quais são as informações que a gente arranca quando se trata da equação da sorvete atômico. Bom, eu tenho 3 variáveis: a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Então, vamos colocar aqui, né? A aceleração, a velocidade inicial e a posição inicial. Pessoal, sempre mantenham um foco nessas 3 constantes, porque são 3 coisas, né? São constantes por causa justamente disso. São 3 coisas dentro do meu movimento que não mudam. E aí eu vou ter que ser capaz de encontrar essas informações dentro do meu gráfico. Então, como que isso aqui vai funcionar? Como eu tenho uma equação do segundo grau, né? Meu tempo está elevado ao quadrado, se nós emprestarmos o conhecimento lá da física não, da matemática, a gente vai lembrar que
equação geradora do segundo grau, a gente chama assim, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembram dessa parte? E o desenho que aquele meu queridão me fornece aqui no plano cartesiano é a nossa querida parábola, aquela parte da matemática que a gente estudou com tanto afinco, finalmente tem uma aplicação prática dentro da física. E aqui, né, traçando o paralelo entre as constantes, a aceleração vai ser o meu termo A velocidade inicial vai ser o meu termo B, e o S0 vai ser o meu C, a minha constante final ali, né? E aí, como vai fazer uma parábola, a gente está acostumado a trabalhar com essa figura, né? Dentro do plano cartesiano, vai fornecer algo mais ou menos desse jeito aqui pra gente. Claro, né? Isso aqui continuaria lá para cima. Então, o que eu posso pegar de informações aqui? Para começar, assim como no MRU, esse ponto onde a parábola corta o meu eixo Y vai ser a minha posição inicial. Como está positivo aqui, né? Ao longo da minha reta, seria aqui para a direita da minha origem. Certo? Então, aqui é onde o meu objeto está inicialmente posicionado. Como vocês conseguem ver, inicialmente ele está indo para baixo. Né? Como eu falo sempre para vocês, né? Eu tenho que imaginar meu movimento acontecendo aqui em cima do meu eixo Y. Então, como se fosse uma sombra projetada dessa parábola em cima do meu eixo Y. Então, acompanhando o meu movimento, ela faria isso, chegaria até esse ponto aqui, né? O meu vale da parábola, e depois volta a subir. Então, sabendo disso, né? Eu sei que inicialmente ele está indo para a esquerda. Então, olha que interessante, pessoal. De saber que essa reta, né? Essa parábola inicia esse movimento dela para baixo, eu sei que nessa parte do movimento, o meu movimento ele é retrógrado. Certo? Então, já pegamos essa informação onde que a velocidade inicial é negativa. E aí ele vai continuar indo para a esquerda, mas quando eu tenho, né, essa minha parábola virada para cima, aquilo que nós chamamos de concavidade para cima, a gente sabe que isso significa que lá na matemática, o meu termo A, aquele valor que multiplica o meu x ao quadrado, significa que ele é positivo, ou seja, a aceleração global desse movimento é uma aceleração positiva, ou seja, para a direita. Beleza? Então, ó, a aceleração positiva por quê? Concavidade para cima. Qual que é o valor? Precisamos calcular, não dá para descobrir isso agora. Então, velocidade inicialmente negativa, ele indo para a esquerda, com aceleração positiva para a direita. O meu movimento, além de retrógrado, ele é retardado. Porque a análise de sinais contrários, o movimento ele é retardado. Certo? E isso vai acontecer, né? Ele vai passar pela origem, então ele vai atravessar esse zero. Pessoal, observem bem isso aqui comigo. Quando que ele passa aqui pela origem? Aqui na minha parábola, é exatamente nesse ponto onde a parábola corta o meu eixo X. Quando ela corta o eixo X é quando ela passa pela origem. Pessoal, vocês lembram que da matemática, uma das tarefas mais importantes que a gente tinha lá, quando se tratava de uma equação do segundo grau, era descobrir esses valores aqui de x, que nós chamávamos de raízes da função. Então, esses valores são aqueles que zeram o meu y. Né? Nós conseguimos observar isso. Traduzindo aqui para a física, isso significa que as raízes dessa minha função, elas vão me dar os instantes de tempo onde o meu objeto passa pela origem. Professor, eu consigo enxergar isso acontecendo na primeira parte, né? Ele está indo para a esquerda, inicialmente ele começou para a direita da origem, ele vai passar aqui em cima do zero, tá? Então isso vai acontecer, vamos acompanhar esse movimento, até chegar nesse ponto. O que acontece de importante nesse ponto? Esse ponto é o de inversão do sentido do movimento. Traduzindo, nesse ponto a velocidade é igual a zero.
que estava acontecendo? Meu objeto estava aqui, vamos imaginar que mais ou menos o meio do quadro é a minha origem, ele estava indo para a esquerda, aceleração positiva puxando ele para a direita, ele vem até aqui, para, inverte o sentido, e aí começa a ir para a direita, seguindo a aceleração. Então, nesse ponto acontece a inversão do sentido do movimento, a minha velocidade é zero, e a partir daqui, o meu móvel começa a ir para a direita. Ir para a direita é velocidade positiva, movimento progressivo. Né? Ou seja, velocidade positiva. E movimento progressivo, aceleração positiva, movimento acelerado. Ou seja, ele vem para a esquerda, passa pela origem, para, volta e passa pela origem novamente. Por isso que existem dois valores para essa função, dois valores de raiz, dois instantes de tempo onde meu móvel passa pela origem. Pessoal, me ajudem aqui. Como que na matemática nós fazíamos para obter as raízes da função? Exatamente, equação de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, com o delta sendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Famosa equação de Bhaskara. Traduzindo isso para física, então, vamos colocar os termos de física na Bhaskara e ver como que vai ficar. Seria algo assim. O meu instante de tempo, onde ele passa pela origem, vai ser dado por menos velocidade inicial, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a aceleração, onde o delta é a velocidade inicial ao quadrado, menos 4 vezes a aceleração, vezes a posição inicial. E aí existem algumas características em relação a esse delta, lá da matemática, que para nós é muito útil. Quando, né? Vamos colocar aqui. Quando o meu delta for positivo, maior do que zero, isso aqui significa que existem duas raízes reais. É esse caso, né? Onde a parábola corta 2 vezes o meu eixo x. Se, né, ou quando o delta for igual a zero, isso significa que existe apenas né? Existe apenas uma raiz real. O que significa isso? Lá da matemática é quando essa parábola toca apenas um ponto em cima do eixo x. Gente, traduzindo isso para física, significa que não importa se meu objeto estava indo para a direita, para a esquerda, aceleração positiva ou negativa, alguma coisa aconteceu que exatamente em cima da origem é o ponto onde ocorre a inversão do movimento, do sentido do movimento. É quando esse ponto aqui, né, do vale ou da crista, né, quando for o outro caso aqui da parábola, está exatamente em cima aqui do meu eixo x. E aí o outro caso, quando o meu delta é negativo, não existe raiz negativa, não existem raízes reais. Traduzindo, aqui para o caso da física, o tempo todo a gente tem que fazer esse jogo, né? Pegar o que está lá na matemática e traduzir o que isso significa para nós na física. Então, observando isso aqui, né? O meu caso é quando, por exemplo, se essa parábola com concavidade para cima tivesse um desenho onde esse ponto do vale tivesse para cima do meu eixo x, isso significa que a parábola não toca em nenhum momento o meu eixo x. Ou seja, seria como se ele estivesse indo para a esquerda, ele para antes da origem e inverte o sentido e vai para a direita. Ou seja, nunca toca o eixo x.
nunca passa pela origem, né? Traduzindo isso aqui para nós. Então, é claro que se vocês preferirem, né, Bhaskara não é o único jeito da gente obter essas raízes, também tem como fazer por soma e produto. Caso vocês estejam bem familiarizados com essa ferramenta, podem usar ela à vontade. Tudo que funciona para matemática também vai funcionar para nós aqui na física. Certo? Pessoal, então, dessa parte aqui, alguma dúvida? A aula começou com alta energia, né? 20 minutos de aula e a gente passou informação pra caramba em cima de vocês. Tá bem dominado isso aqui, então? Deixa eu apagar esse gráfico aqui que eu quero mostrar outro caso possível dele. De novo, o meu gráfico vai ser de posição pelo tempo. Agora eu quero trabalhar com a possibilidade, né, da minha concavidade ser para baixo. Pessoal, aquelas considerações, todas continuam sendo verdadeiras. Então, o ponto onde a minha parábola corta o meu eixo Y é a posição inicial. Inicialmente ele está indo para cima, ou seja, a velocidade inicial ela é positiva, ele está indo para a direita, um movimento progressivo. E aí, como a minha concavidade ela é para baixo, pela análise do sinal do meu termo A aceleração ela é negativa, está puxando o meu objeto para a esquerda. Então, ele é progressivo e retardado. E aí, nesse ponto aqui, né, a crista agora da minha parábola é o ponto onde ocorre a inversão do sentido do movimento, onde a velocidade é igual a zero. A partir desse momento, o meu objeto começa a ir para a esquerda, movimento retrógrado. E agora, velocidade negativa, aceleração negativa, movimento acelerado. De novo, né? Agora ele está indo para baixo. A análise dos sinais aqui é importantíssima. Esses pontos aqui, onde corta o eixo Y, são as raízes. Nós obtemos elas exatamente do mesmo jeito. O que mais que dá para passar? É isso aqui, pessoal. Uma coisa que eu quero passar para vocês, claro. Eu vou fazer um gráficozinho pequeno aqui do lado, só para trabalhar alguns casos com vocês. É muito fácil da gente achar estranho, né? Nossa, tô vendo um formato estranho aqui, não parece uma parábola. Então, gente, uma coisa que acontece na física aqui, para nós, é uma regra bem simples. Lá na matemática, nós trabalhamos com 4 quadrantes. Certo? O que significa? Primeiro quadrante, x positivo, y positivo. Segundo quadrante, x negativo, y positivo. Terceiro quadrante, y e x negativos. E quarto quadrante, x positivo e y negativo. Nós estamos acostumados a trabalhar com os 4 o tempo todo, sem problema algum. Mas tem um detalhe, pessoal. Na física, quando o meu eixo x é o eixo dos tempos, isso vale tanto para a velocidade quanto para a posição, tem um detalhe aqui que a gente não pode esquecer. Que detalhe que é esse? Nós trabalhamos com a ideia de que não existe instante de tempo negativo. Por quê? Seria como voltar no tempo. A gente fala que não tem como. Então, como não existe, né? Os números positivos estão todos para a direita. O que acontece? Tá vendo isso aqui? Todo esse eixo x negativo não existe.
Isso acaba acontecendo que elimina o meu segundo e o meu terceiro quadrante. Ok? Então, o que pode acontecer é que eu vou me deparar com um gráfico do movimento, né, de posição por tempo, onde o desenho é algo assim. Vou fazer assim, ó. E você fala, nossa, parece uma parábola, né? Tem cheiro de parábola. É uma parábola, mas parece que ela está incompleta. Por que ela está desenhada assim? Porque é claro que se eu quiser fazer a projeção dessa parábola aqui para a esquerda do meu eixo X, eu poderia fazer, né? Descobrir o ponto, né? Usando Bhaskara, onde essa parábola cortaria o meu eixo X, certo? Dá um valor aqui. A diferença aqui vai me dar um valor de tempo negativo. O que eu faço com esse valor? Jogo no lixo. E aí, né? Como a gente vai ver apenas esse desenho da parábola, às vezes a gente pode pensar, putz, como que eu vou fazer consideração em relação a isso? Exatamente do mesmo jeito, né? Aqui a velocidade é igual a zero. Aqui, né, inicialmente velocidade positiva, aceleração negativa. Mesma coisa que esse aqui, né? Mas aquele ali ainda é fácil de enxergar. Vamos trabalhar com um caso um pouquinho mais estranho. Vamos trabalhar com um caso de um gráfico de posição pelo tempo, onde eu tenho um desenho assim. Opa, eu não poderia fazer isso. E aí, que porcaria de figura é essa? Continua sendo uma parábola. Se eu fizer a projeção dela aqui para o meu lado esquerdo, eu teria, né, espelhado esse caso. O que acontece? Acontece que eu poderia considerar, por exemplo, que a posição inicial dele aqui, que a aceleração dele é negativa, porque a concavidade continua para baixo. Tem informação sem o enunciado, sem nada, tá? Apenas olhando o desenho. Tem como eu assumir que aqui é a crista da minha parábola? Eu não tenho certeza. Às vezes o gráfico, né, o enunciado me passa informações suficientes para isso, mas a princípio não tem como eu afirmar. Então, não mexe com o cara ali. Vamos trabalhar com o que a gente pode dizer. Uma coisa que eu vou com certeza afirmar para vocês é o seguinte: a gente consegue visualizar a equação da velocidade dentro desses gráficos. Não consigo quantificar para vocês, tá? Para quantificar, para me dar um valor, eu preciso usar uma ferramenta que nós vemos apenas no ensino superior, tá? Apenas nos ensinos de exatas, para poder descobrir o valor. Mas a gente consegue visualizar. Eu quero que vocês tentem imaginar, ao longo de todas essas parábolas que eu fiz aqui, se eu pegar um ponto específico, vamos pegar esse gráfico aqui, ó, da direita, tá? Eu quero pegar esse ponto. Tem como eu enxergar a velocidade a partir desse ponto? Bom, eu consigo falar para você que a velocidade ela é negativa, né? Por quê? Porque a trajetória já está indo para baixo, tudo mais. Eu consigo ver isso. Mas e para me falar a intensidade dela? Bom, se eu pegar a partir desse ponto e traçar uma reta tangente. O que é uma reta tangente, galera? Uma reta que passa por aquele ponto em apenas um ponto. Isso é reta tangente, né? Ele apenas toca, né? Um beijinho ali na curva. Isso aqui é a reta da velocidade. Consegue enxergar ela aqui? E aí, quanto mais inclinada para baixo, né, ou para cima, mais intensa é a minha velocidade. Então aqui, ó, eu consigo falar que a velocidade nesse ponto, ela é menor, né, o valor dela em módulo é menor do que nesse ponto, onde eu consigo observar, né, traçando a minha reta tangente, que essa reta, ela é bem mais íngreme. Como a reta ela é mais íngreme, eu consigo afirmar com certeza que a velocidade é maior. E aí tem uma coisa bem interessante. Estão vendo esse ponto de crista, né? Ou se fosse uma concavidade para cima do vale, estão vendo esse ponto aqui? Se eu for traçar a reta em relação a esse ponto, como que ela ficaria?
nesse ponto mais alto, eu tenho uma reta paralela ao eixo X. Sabe o que significa essa reta paralela, gente? Exatamente o que vocês estão imaginando, que a velocidade é igual a zero. Quando eu tenho essa reta perfeitamente paralela. Então, olhem, eu consigo ver aqui, né? Pegando essa reta paralela, ó, velocidade positiva. Conforme vai passando, ó, ela vai diminuindo a inclinação até ficar igual a zero. E a partir desse ponto, ela começa a apontar para baixo, aumentando a intensidade agora para a velocidade na negativa, para a esquerda. Consegue enxergar isso aqui, gente? Não é para pirar muito, não tem como obter valor, é só uma interpretação de cada ponto dessa reta. Consegue enxergar? Falem comigo aí, pessoal. Sim? Pessoal, essa parte inteira aqui, ó, atrás de mim, de gráfico de posição pelo tempo do movimento retilíneo uniformemente variado. Ficou tudo bem claro? Agora é a hora para vocês tirarem dúvida, pessoal. E aí, Gabriela, ficou bem claro? Esse aqui? Você não entendeu qual parte? Essa da reta horizontal ou o desenho como a gente interpreta? Da reta? Então é assim, é só a interpretação que eu tenho de cada ponto dessa reta e o que significa, né? É para tentar ajudar a gente a enxergar um pouquinho melhor essa inversão do sentido do movimento. Então, vamos usar esse gráfico aqui da esquerda para dar esse exemplo. Se eu traçar uma reta paralela em relação a esse ponto inicial, seria uma reta mais ou menos aqui, ó, na direção da minha mão, tá? E conforme o tempo vai passando, a inclinação dessa reta, ela vai diminuindo até chegar nesse ponto aqui máximo, onde eu falei anteriormente, né, que ocorre essa inversão do sentido do movimento. Aqui é exatamente isso aqui que está acontecendo. Ele está indo para a direita, velocidade positiva, e a aceleração ela é negativa. Como que eu sei disso? Concavidade para baixo. E aí ele está indo para a esquerda, a aceleração está puxando ele, ele vai para, inverte o sentido do movimento, a aceleração não para, ela age o tempo todo, e aí eu começo o meu movimento acelerado para a esquerda. A reta que eu fiz aqui, né, essa reta paralela, é só uma representação visual dessa inversão do sentido do movimento. Vamos olhar para minha mão aqui novamente. Ó, tá vindo aqui, a inclinação da reta tangente está diminuindo, aqui ela fica perfeitamente horizontal, que nem essa. Quando ela fica horizontal, significa que a velocidade é igual a zero. E depois disso, ela vai inclinando novamente, só que agora para baixo, ou melhor, para a esquerda. É só uma representação visual. Não precisa a gente gastar muito tempo tentando analisar friamente o que é, descobrir um valor. É só uma visualização geral. Ajudou, Gabi? Tranquilo? Então, beleza. Gente, vamos resolver exercício disso aqui agora? Vamos pegar aquela lista que eu mandei para vocês. Acredito que todos vocês estão com ela aí. Pessoal, tem alguém aqui que está na aula que não tem essa lista? Que eu mandei lá na Ionic e no Clip Escola? Hein, pessoal? Todo mundo com a lista?
Já que ninguém respondeu, eu vou assumir que sim. Pessoal, então eu quero que todo mundo tente resolver a primeira questão da lista que eu mandei para vocês. A questão que diz o seguinte: um móvel realiza um MUV. Ai, professor, entrei em pânico. Não está escrito MRUV do jeito que eu estou acostumado. Calma, gente, é uma outra forma de representar. Alguns livros, né? Algumas pessoas gostam de trabalhar o movimento retilíneo uniforme apenas como MU e o movimento retilíneo uniformemente variado apenas como MUV, deixando subentendido que a trajetória é retilínea de qualquer jeito. Tá? Então é só uma forma diferente de falar, tirando o R. Então, um móvel realiza um MUV sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a função horária S igual a 5 menos 6t mais t ao quadrado. Todas as unidades no sistema internacional. E aí eu tenho algumas questões ali, né? Letra A, construir o gráfico dessa função. Vamos começar por essa aí, gente. Então, vamos dar um instantinho para vocês e o resto ali é arrancar informações desse gráfico, tá? Então, vou dar um instantinho para vocês construírem o gráfico e assim que vocês terminarem, peço só que vocês me avisem que a gente faz aqui no quadro. Pessoal, tentem lembrar daquele conhecimento de matemática, de construção de gráfico do segundo grau. Como que eu faço isso? Gente, tem vários jeitos. Tem como pegar 3 pontos, né? Pegar as raízes e o vértice dessa parábola. Vai da preferência de vocês, como vocês preferirem. Estava escrevendo alguma coisa, Débora? Ah, beleza. Tudo bem, então. Gente, mãos à obra aí.
Pessoal, como essa parte da nossa aula aqui tomou bastante do tempo durante a aula, a gente teve pouco tempo de resolução de exercícios, a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui, tá? Vocês têm aquela lista de exercícios que eu montei para vocês, tem vários exercícios de gráfico de posição pelo tempo para o MRUV, tá? Então a gente tem aí bastante coisa para trabalhar. Recomendo que vocês tentem resolver os exercícios. Na terça-feira que vem, na nossa aula, eu começo por aqui, né? Dando um pouquinho de resolução de alguns exercícios-chave, mas aí a gente já começa o nosso novo conteúdo a partir da terça-feira, beleza, gente? Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido produtiva, que vocês tenham gostado da semana de aulas, que, né, desejo para vocês um ótimo final de semana e eu vejo vocês novamente na terça-feira que vem. Combinado, gente? Tchau, galera!